Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane Dávila, estamos aqui pela Vale TV e mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o seu Jorge. A gente vai falar um pouquinho com ele. Ele é líder, facilitador, enfim, da empresa Mercor, certo? E a gente já vai chamar ele aqui para dar as boas-vindas, né? E dizer, seu Jorge, muito prazer estar com o senhor aqui, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui na Vale TV. Oi, Eliane, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Na verdade, é um prazer, o prazer é meu. Gratidão pelo convite de poder estar contigo aí, conversar um pouco. Que Prazer. maravilha! O seu Jorge, então, é o Jorge Reuser Neto, né? Ele se intitula como facilitador da Merco, né? Ele vai explicar um pouquinho por que isso, né? Contando um pouquinho agora no início da história, um pouquinho para quem não conhece ainda a Merco, como é a Merco, que jeito é esse distinto que vocês têm de fazer gestão hoje no mercado? Muito bem. Bom, então, a Mercury é uma empresa fundada em 1924, em Santa Cruz do Sul, por dois irmãos, e nosso negócio basicamente nasceu com produção de artigos de borracha, né? E no início sempre com borracha natural, depois veio a borracha sintética, a Mercury foi se transformando nesses 97 anos. Já produzimos muita coisa, hoje temos também uma fábrica de produtos para a saúde, com material de costura também, muita costura, uma fábrica de gel, uma fábrica de muletas e andadores de alumínio. Enfim, a Mercury foi se desenvolvendo e foi crescendo e foi se tornando uma empresa um pouco mais complexa, né? E dentro dessa complexidade, em 2008, nós estávamos fazendo um estudo da nossa marca, e aí que começou o que nós chamamos hoje de virada de chave, né? Então, Uhum. esse tem sido o processo que nós temos vivido aí pelos últimos 12 anos, né? Que Sim, tem nos tirado o sono um pouquinho, porque é um estudo e é um trabalho muito complexo, né? é verdade. Fazer uma virada numa empresa já quase centenária, né? Perfeito. E o mais importante de tudo é fazer a virada com as próprias pessoas, né? Então não é independente delas, a gente não trocou gente para fazer a virada, né? Nós fizemos a virada com as pessoas que foram responsáveis pela virada da Mercury. Hoje nós estamos com aproximadamente 600 colaboradores, né? Uma grande parte, praticamente todos aqui em Santa Cruz, em torno de 50 pessoas espalhadas pelo Brasil, que é a nossa área comercial, né? E, E Jorge, deixa eu já ir por perguntando aqui, favor. né? Antes que as pessoas fiquem curiosas, por que vocês chamam, você se chama facilitador? Isso tem a ver com a estrutura da empresa, desse jeito da Mercur de se apresentar no mercado? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Tem. Na verdade, assim, a Mercury foi fazendo uma mudança e como nós queríamos que as pessoas participassem muito do processo de mudança e pudessem ter voz ativa dentro da empresa, todas as pessoas, todos os 600 colaboradores pudessem ter voz ativa na empresa, nós começamos a transformar um pouco o nosso modelo hierárquico, transformar ele para um modelo mais horizontal, porque nós queríamos que as pessoas pudessem todas conversarem juntas, né? Então, quando tem um diretor e um outro colaborador, seja de fábrica, seja de escritório administrativo, normalmente o que vale é a voz do diretor, né? Então, nós não queríamos mais que isso acontecesse. E aí nós eliminamos alguns cargos e algumas funções e criamos outros papéis, né? Por exemplo, o meu papel de facilitador, né? Então, a gente não decide nada, na verdade, né? A gente entra nas reuniões para facilitar com que as pessoas encontrem o caminho delas, né? Porque as pessoas elas sabem o que precisa ser feito. Nós só precisamos facilitar para que isso aconteça, né? Então esse é o nosso papel dentro da empresa, Muito de bem. facilitar a vida das pessoas, né? Sem dúvida, né? E dentro dessa abordagem, talvez diferenciada e única que eu vejo assim muito na Mercur, né? Qual seria o propósito, então, da Mercur hoje no mercado, né? Dessa forma de se relacionar com os fornecedores, com os clientes, com os trabalhadores, de certa forma, né? Enfim, como é que vocês pensam essa questão do propósito?
A nossa ideia sempre a nossa ideia tem sido, né, de participar da construção de um mundo de um jeito bom para todo mundo. Bom, como é que a gente pode construir um mundo que seja bom, ou que seja proximamente bom para todo mundo, né? As pessoas precisam participar dessa construção. Então, essa co-construção, como a gente chama aqui na Merco, né, é que é o nosso grande mote, né, o nosso grande trabalho todos os dias é fazer que isso aconteça com as pessoas, né, e não mais construir coisas para as pessoas, nós queremos construir com as pessoas. Então, sempre que a gente tem um desenvolvimento, uma evolução de um produto, a gente traz o usuário do produto, traz todo mundo que está envolvido com esse produto, para que a gente possa construir o produto mais adequado possível, né? E aí, de novo, cuidando com todas as questões das pessoas, do ser humano, dos animais, né? Do meio ambiente, da vida social nossa, humana, no mundo, no universo, né? Como é que nós estamos cuidando da nossa vida enquanto moradores deste planeta, né? Então, tudo isso vem à tona quando a gente entra para desenvolver uma solução qualquer, um produto, um serviço, para um usuário dos nossos produtos, né? Perfeito. Seu Jorge, uma outra questão que também para entender assim a origem de tudo isso, né? Isso foi lá em 2008, imagino que o senhor tinha comentado, né? Que houve então esse despertar para talvez um novo tipo de gestão, uma necessidade. Isso partiu mais dos gestores ou desses facilitadores? Como é que foi essa criação desse processo, implantação desse processo também na Mercor? Sabe quando já teve a impressão que tu entrou no carro para ir viajar e está esquecendo, está faltando alguma coisa? Pois é. Sim. Em 2008 nós tivemos essa impressão, né, que estava faltando alguma coisa. A gente vinha num processo de crescimento muito forte da empresa e parecia que estava faltando alguma coisa. Nós vínhamos terminando um processo de reestruturação da nossa marca, revitalização da marca, e faltava alguma coisa, só que nós não sabíamos muito bem o que era. Então, nós fomos contratar uma empresa que pudesse, uma consultoria que pudesse nos ajudar a construir essa estratégia, né? A entender o que estava faltando, afinal, para a nossa estratégia. E aí nós nos deparamos com os pilares da sustentabilidade, né? E começamos a trabalhar nele. Então, foi nesses pilares, né? Que na teoria da sustentabilidade são 3 pilares, o social, o ambiental e o econômico. E nós puxamos mais um, que é o humano, né? Porque o social e o humano não é a mesma coisa, né? Então, e aí nós começamos a construir a nossa estratégia em cima desses pilares todos, né? E foi muito interessante porque toda a empresa foi envolvida nessa construção. E por isso que nós tivemos que horizontalizar mais a nossa hierarquia também, para que as pessoas pudessem participar efetivamente dessa construção, né? Dessa criação de uma nova estratégia, de um novo jeito de abordar né, o mercado e de se situar mesmo como uma empresa de mais de 80 anos naquela época, né? Então, verdade. Foi um trabalho feito a muitas mãos. Imagino, né? E eu acho que um ponto bem importante, né, Jorge, que eu vejo assim, comparando a Mercor com outras empresas que também se dedicam assim a enxergar o mundo e se relacionar com esse mundo de uma forma diferente, é que vocês não nasceram dessa forma, né? Vocês, dentro dessa jornada de atuação, isso foi sendo construído, né? E eu acho que é um processo orgânico e evolutivo, né? Exatamente. Porque assim, a gente construiu a estratégia, né, mas nós não sabíamos muito bem como botar isso em prática, porque nós não tínhamos esse tipo de estudo, né, nós não tínhamos esse tipo de conhecimento. Então, nós tivemos que buscar no mercado muito conhecimento, né. Por exemplo, a Mercor era uma empresa que atuou durante muitos anos na área de educação, continuamos atuando, mas a gente não conhecia uma sala de aula, né, a gente não ia até a sala de aula, a gente ia até o ponto de venda, onde o produto é exposto e vendido, né? Então, a gente teve que contratar professores, pedagogos na área da saúde, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ir ao encontro dos médicos que tratam, né, dos produtos que nós trabalhamos, né? Então, tivemos que buscar todo esse conhecimento para construir, para fazer com que essa estratégia realmente funcionasse, né? Funcionasse
em função de construir o mundo de um jeito bom para todo mundo, né? Então, são várias questões que vinham nos incomodando e que a gente não sabia muito bem como fazer, e tivemos que nos cercar e estudar muito, né? Por isso, inclusive, nós criamos uma área de aprendizagem aqui dentro da empresa, né? Onde passam todos os colaboradores da empresa, passam por essa área de aprendizagem, porque a gente sabe que são coisas novas que precisam ser aprendidas, e a gente sabe muito bem que isso leva tempo, né? Leva tempo, precisa de muita dedicação, precisa de muito esforço de todo mundo, para poder aprender tudo que é necessário para se colocar uma estratégia dessas em pé dentro da empresa, né? Sem dúvida. E uma outra coisa, Jorge, assim, ó, tu estavas falando agora sobre essa questão de envolver todos. Isso na verdade, os líderes, as influências que a gente tem, né? Porque hoje se fala na liderança, mas não na questão de hierarquia. Estou pensando na liderança das pessoas mesmo, né? Como todos podem contribuir e tudo mais, né? Como foi esse processo de construção da cultura, né? Porque eu acho que isso, além de estar no DNA de vocês, né? Como lideranças influenciadoras, mas que isso também fosse disseminado para os funcionários, né? Como é que foi esse processo aí de construção da cultura ou transformação da cultura? Por isso que eu falei no processo de aprendizagem, né? Ele tem sido muito importante para nós, esse processo de aprendizagem, e por isso que nós criamos uma área dedicada para a aprendizagem dentro da empresa, porque é fundamental que as pessoas possam buscar conhecimento, né? Porque nem tudo é entregue pela empresa. As pessoas precisam ir ao encontro daquilo que elas precisam saber. Então, na Merco, nós falamos muito sobre a liderança situacional, né? Por exemplo, eu tenho um assunto para resolver, um assunto para tratar, qualquer que seja o assunto, quem vai estar liderando esse assunto não é uma pessoa de cargo mais alto, um diretor ou um gerente, né? Não vai ser uma pessoa dessas que vai estar liderando esse processo. Muitas vezes é um operador de máquina que pode estar liderando um processo, né? Nós tínhamos, por exemplo, um problema com a questão do café, né? Quem podia tomar café, por que o pessoal administrativo podia tomar café e o pessoal de fábrica não podia. Então, foram formados alguns grupos, e esses grupos eram liderados pelos próprios colaboradores, né? E eles, então, foram buscar soluções para que isso pudesse acontecer. Então, é muito bonito de ver, né, as pessoas buscando o seu conhecimento e se entrosando com outros colegas, e aí de vários conhecimentos, níveis de graduação, inclusive, tem doutorando, mestrando, né, e gente muitas vezes com o ensino médio recém-completado, né. Mas é muito bacana ver esse entrosamento, porque aí a gente percebe que é um entrosamento humano mesmo, né, é o humano liderando o humano, e isso faz toda a diferença no processo desses, né? Sem dúvida. E uma outra coisa importante também, que acho que jogar aqui para o senhor também ver a sua opinião, é a questão da aprendizagem, não dessa aprendizagem formal, né? Mas o quanto é importante a aprendizagem da experiência, né? Essa experiência que ele tem, ele é muito bom para a empresa também, né? E deve ser valorizado. Sem dúvida. E com certeza a aprendizagem formal ela é assim fundamental, né? Porque a gente sempre diz assim, a aprendizagem formal ela traz aprendizagem de continuar aprendendo, né? Eu preciso saber que eu preciso continuar aprendendo, eu preciso saber o que eu não sei ainda, né? E para ir em busca disso. E isso tem dado um impulso muito bom nas pessoas, porque elas percebem que elas precisam aprender e elas vão em busca disso. Então, nós temos uma plataforma, inclusive, de aprendizagem, que as pessoas vão em busca daquilo que elas querem ou que elas precisam conhecer mais. Né? E essa liderança situacional, ela é fantástica por causa disso, né? Porque as pessoas... E a gente sempre diz assim, né? A gente sempre quer que as pessoas saiam da Mercur, se um dia quiserem sair, melhores do que entraram, né? Então, esse processo de aprendizagem é muito importante para isso. Sem dúvida. E Jorge, uma outra questão agora, a gente percebendo, né, dentro dessa questão de trabalhar de forma diferente, acho que também a questão da inovação ela é importante, também correlacionado com a sustentabilidade, que eu acho que é um pilar também importante para vocês. Eu queria ouvir como é que é essa visão de vocês com relação à importância da inovação para a sustentabilidade.
Uhum. Bom, nós começamos um trabalho de inovação. O primeiro trabalho de inovação que a gente fez foi lá em 2008, foi fazer essa primeira mudança, né? Porque nós acreditávamos que a gente só ia conseguir mudar alguma coisa dentro da empresa se as pessoas tomassem o poder né, de poder falar dentro da empresa, de poder trazer coisas novas, né? Então esse foi o grande movimento inicial de tudo. Mas há 2 anos atrás, nós contratamos uma consultoria para nos trazer o processo de inovação propriamente dito, né? Uhum. Então, a gente vem trabalhando, tem um grupo trabalhando nesse processo de inovação, que ainda está em fase de construção, ele não tá pronto ainda, estamos agora fazendo alguns exercícios, né? Algumas penetrações, assim, de inovações dentro da empresa, mas, com certeza, o foco da nossa inovação, ele sempre vai estar muito ligado na questão da sustentabilidade, né, que a gente não gosta muito, na verdade, de falar no termo sustentabilidade, porque ele virou uma palavra meio jargão, assim, né, que parece que tudo é lindo, é verde, é maravilhoso, né. A gente, quando fala isso, quando quer tratar o tema sustentabilidade, a gente trata mais como responsabilidade socioambiental, né, porque é uma responsabilidade de cada empresa tratar as suas coisas, né, tratar enfim, a sua água, a sua energia, o seu dejeto, o seu produto, né, o produto do pós-uso, né, então tudo isso nos importa, né, tudo isso a gente sabe que importa para o ambiente social, importa para o ambiente ambiental, importa para as pessoas, né, e isso tudo a gente trabalha também na inovação. Então a inovação ela sempre vem embalada, né, nessa questão da responsabilidade social, ambiental e humana, né? Perfeito, E muito claro bom. que econômico e financeiro também, né? Sim, sim, sem dúvida, né? Eu acho que hoje em dia, né, Jorge, assim, a gente tem vários exemplos, né, de empresas que, além do lucro, podem ir além, né? Eu acho que a Merco é um exemplo palpável, né, desse movimento que é possível, né, e tudo mais. Tanto é que tá quase 100 anos aí no mercado, né, e tá sempre crescendo e com esse olhar mais humanizado que eu acho muito importante, né? E o senhor falou bastante sobre a questão de lidar com as pessoas dentro das organizações. Eu queria ouvir um pouquinho como é que é essa relação também da Mercur com a comunidade, no primeiro momento Uhum. agora. Nós criamos em 2000 eu não me lembro se foi em 2010, nós criamos um laboratório de inovação social. O que significa isso? Isso é um ambiente físico, né, que agora, em função da pandemia, está sendo muito menos utilizado, mas o ambiente físico, na verdade, era um pedaço da fábrica que estava ociosa, né, um galpão que estava ocioso, e nós transformamos ele num laboratório de inovação social. É um ambiente de 600 metros quadrados, né, é um ambiente grande, onde tem biblioteca, tem sala de reunião, tem uma sala grande para reunião, tem uma sala de prototipação de produtos, tem uma cozinha montada, então a gente faz trabalhos e a gente estuda com a cozinha, né? Então a gente vai lá, faz um alimento, por exemplo, já teve rodada de pizza, já teve rodada de sushi, e a gente vai fazendo a nossa alimentação e vai trabalhando em cima disso, né? Vai aprendendo com isso, né? Então, e a gente busca, então, nesse laboratório de inovação social, trazer a comunidade mais para próximo da empresa, né? Então, a gente convida, muitas vezes, a comunidade para fazer parte da criação de produtos, do desenvolvimento de outras soluções, quaisquer que sejam, né? A gente traz muita gente para falar com a gente, né? Para palestrar para a gente, muita gente que vem para trazer conhecimento. E sempre quando alguém vem trazer conhecimento, a gente abre vagas também para a comunidade, porque nós achamos que é muito importante essa participação da comunidade com a empresa, né? Afinal, uma empresa de quase 100 anos na mesma cidade, né, em Santa Cruz, faz muita diferença isso para a sociedade, né, para toda a comunidade local aqui, né. Então, Sem dúvida. esse laboratório ele é muito usado para isso. Independente disso, a gente tem muitas outras ligações, principalmente com escolas, com universidades, com hospitais. Então, a gente faz muito trabalhos com todas essas instituições, sempre no âmbito do produto, do serviço, como é que nós podemos melhorar o nosso serviço, como é que a gente pode melhorar um produto, como é que a gente pode lançar um produto novo, inovador, enfim, né? Trazendo sempre essa comunidade para dentro da empresa para poder
trabalhar junto, né? Com certeza, né? E eu acredito muito, Jorge, nessa questão, né, de chamar todos a participar, né? Isso aí para mim é uma coisa fundamental, assim. Eu tenho visto em várias empresas isso acontecer, não são em todas ainda, mas espero que no futuro próximo a gente consiga multiplicar, né, mais essas ações. E aí, Jorge, uma outra questão, assim, tu falaste dessa questão da comunidade, dos funcionários, dos trabalhadores, e como é que é a relação de vocês com os fornecedores e os clientes? Existe algum modelo, enfim, de relacionamento diferenciado na Mercur? Não existe um modelo, a gente busca sempre estar em contato tanto com o cliente quanto com o fornecedor, né? Todos os nossos stakeholders, né? Uhum. E, na verdade, nós temos alguns códigos que a gente tem que são quase como códigos de conduta, né? Que nos levam a trabalhar tanto com clientes quanto com fornecedores, né? Mas a gente tenta sempre estar muito junto deles, né? Tenta sempre estar buscando construir soluções junto com eles, né? Por exemplo, com fornecedores, nós tivemos eu não me lembro se foi em 2012, eu acho que foi por aí, que nós precisávamos baixar as nossas emissões de gás de efeito estufa. E a nossa maior emissão é, sem dúvida, o transporte das mercadorias que a gente tem daqui de Santa Cruz para o centro do país, né? É ali que está a nossa grande emissão de gases de efeito estufa. Então, nós fizemos várias reuniões muito grandes com todos os nossos fornecedores de transporte para achar soluções, né? Para encontrar quais são as soluções que a gente pode trazer para a Merco e para eles, né? Para que a gente possa baixar essas emissões, né? E foi muito interessante, porque no primeiro momento a gente achou que ia ser meio complexo, porque eram concorrentes, né? E iam estar todos juntos, né? Em reuniões, mas foi muito bacana, foi um aprendizado maravilhoso para todo mundo, né? E isso mostra como tu falou antes, né, Eliane, a união das nossas forças, dos nossos esforços, né? Ele tem tudo a ver com essa possibilidade de se construir um mundo mais dinâmico, um mundo mais próprio para que a gente possa viver com mais saúde, inclusive, né? Sem dúvida, né? Isso é fundamental, né? E deixa eu ver o que mais eu podia perguntar para o senhor aqui, que tem tanta coisa, mas a gente está quase no finalzinho aqui, né? E, seu Jorge, com relação às métricas, tá? Vamos pensar assim, a Mercur tem esse acompanhamento de resultados, como é que funciona isso dentro da instituição de vocês? Sem dúvida. Nós temos orçamento, né? Então, nós temos um orçamento que a gente nós chamamos aqui de orçamento base zero, né? Porque nós não gostamos de impulsionar vendas, nós não gostamos de fazer uma venda forçada de produtos. Então, nós fazemos um orçamento que é uma base zero, que é mais ou menos assim, ó, o que eu vendi esse ano, como é que vai ser no próximo ano, né? Vou vender um pouco mais, vou vender um pouco menos, mas a gente não coloca uma meta de crescimento, preciso crescer 10%, preciso crescer 20%, né? A gente tem muita consciência de que o consumo precisa ser muito responsável, e a gente estimula muito esse consumo responsável das pessoas, né? Então, nós não gostamos de estimular uma sobrevenda. Então, a gente faz esse orçamento comercial, né? E em cima desse orçamento comercial se traz todas as nossas despesas, investimentos, necessidades, enfim, né? E temos, então, toda uma metodologia de controle desses resultados, né? Mensalmente, a gente tem, agora está trimestral, a gente tem uma reunião que participam, acho que em torno de 40 pessoas da empresa, né? Que vem de todas as áreas da empresa, para a gente trazer todos os resultados, todas as métricas que nós temos, né? Todos os indicadores, né? Como é que estão andando os indicadores, tanto da saúde econômica e financeira, da saúde das pessoas, das vendas, de como é que, enfim, como é que está as nossas emissões, os impactos que nós temos na sociedade, no meio ambiente. Tudo isso é trazido para uma reunião de um dia inteiro, né? Então, esse é um dia inteiro que a gente faz uma reunião para olhar e para trazer soluções para todos os nossos indicadores e algum problema que possa estar acontecendo dentro da empresa. Independente disso, nós temos uma reunião semanal também, toda segunda-feira.
a gente reúne um grupo de coordenadores, né, e mais convidados, que dá em torno de, às vezes, entre 20 e 30 pessoas, né, e ali nessa segunda-feira sempre é discutido tudo que tem para ser trazido, tudo que aconteceu na semana que passou, né, e o que está para acontecer na próxima semana. Então, tudo é discutido nessa segunda-feira e a gente já começa a semana energizado, né, para poder lidar com todas as coisas que tem na nossa frente aí, né? Sem dúvida. Jorge, a última pergunta agora. Aonde a Mercur quer chegar? Aonde a Mercur quer chegar? Essa é uma pergunta que a gente não sabe muito bem, a gente está construindo, né? A gente está construindo. Então, o que a gente quer mesmo, né? O que a gente quer ajudar a construir, ou poder fazer parte de uma construção, é realmente de um mundo que possa ter um meio ambiente mais saudável para nós todos, né? Que as pessoas possam ter as suas próprias iniciativas, né? Que a gente possa ter uma diferença menor, né, entre essas questões de ganhos econômico e financeiro também, né, que a gente possa ter uma responsabilidade social e humana, né, muito mais aberta e muito mais livre para todo mundo, né, e que mais pessoas possam participar dessa construção. A gente acredita muito na participação das pessoas no mundo que elas estão vivendo, né. Isso para nós é muito importante, porque senão é uma pessoa querendo construir o mundo dos outros, e isso não funciona, né? Muito bem. Seu Jorge, eu agradeço de coração aqui em nome da Vale TV por o senhor ter aceito o convite, ter partilhado essas experiências tão enriquecedoras, né, de uma construção aí de uma empresa quase centenária, com um histórico positivo e encantador, inspirador, né, para a cidade e para o nosso Rio Grande do Sul, né, que é fundamental a gente mostrar, mostrar que é possível, né, Jorge? Eu acho que é isso, né? Então, te Claro. agradeço muito. Eu que agradeço, Helena. Muito obrigado pela oportunidade de estar contigo aí, de poder conversar um pouquinho. Muito bem. Gente, foi um prazer. Estamos aqui pelo projeto, pelo programa As Pessoas Inspiram, né, com o seu Jorge da Mercur, né? Então foi um prazer estar com vocês, né? E agradeço muito também a audiência, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, seu Tchau, tchau. Jorge. Tchau.